Olá, hoje é terça-feira, 1º de setembro de 2020. Eu sou Leila Andruweit e você ouve o Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Fabricante alemã de arma que matou Marielle não exportará mais para o Brasil. Mais de 12 milhões de alunos retornam às aulas na França em meio ao aumento de casos de Covid-19. Maduro concede indulto a mais de 100 opositores na Venezuela. A fabricante alemã da arma que foi usada no assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e de seu motorista confirmou que não exportará mais armamento para o Brasil. A declaração foi dada durante a reunião anual de acionistas da Heckler & Koch e veio a público na segunda-feira após reportagem do jornal alemão Taz. Segundo o jornal, a Associação de Acionistas Críticos na Alemanha questionou na reunião da Heckler & Koch sobre a venda de armas para o Brasil. Um porta-voz respondeu que com as mudanças no Brasil, especialmente a agitação política de antes das eleições presidenciais e a dura ação da polícia contra a população, foi confirmada a decisão de não fornecer mais para o Brasil. O caso Marielle acendeu o alarme de ativistas que cobram controles mais severos para a exportação de armas pela Alemanha. Segundo a Polícia Civil do Rio, Marielle foi atingida por disparos de uma HK-MP5, uma submetralhadora de uso restrito no Brasil. Outros episódios já marcaram o uso de armas da empresa em crimes no Brasil. Em 1992, 8 submetralhadoras HK foram usadas pela PM na chacina de 111 presos do Carandiru. Mais de 12 milhões de estudantes franceses voltam às aulas presenciais nesta terça-feira, mesmo com um aumento nos casos de Covid-19 no país nas últimas semanas. Todos os alunos acima de 11 anos devem usar máscara durante todo o período em que estiverem na escola, assim como professores e funcionários. O cenário preocupa especialistas e educadores, mas autoridades estão relutantes em prorrogar ainda mais a data do reinício das aulas, preocupadas com o fato de que a pandemia acentuou a discrepância de aprendizado entre alunos ricos e pobres, além de ter sobrecarregado os pais. A partir desta terça-feira, as máscaras também passam a ser obrigatórias em todos os locais de trabalho da França. No total, o país tem mais de 318 mil casos de Covid-19 e mais de 30 mil mortes, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. O governo da chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, condenou na segunda-feira a tentativa de manifestantes de extrema-direita de invadir a sede do parlamento alemão durante protestos de negacionistas da Covid-19 em Berlim no fim de semana. Segundo o governo alemão, o que se viu foram imagens vergonhosas de uma ameaça de tomada do prédio que abriga o Bundestag por parte de ultradireitistas que abusaram de seu direito de protestar de forma pacífica. A polícia estima que cerca de 38 mil pessoas saíram às ruas no sábado em diferentes pontos da capital alemã para protestar contra as medidas restritivas impostas pelo governo para conter a propagação do coronavírus. Os atos foram promovidos por facções de extrema-direita e neonazistas. Depois que o protesto principal foi dispersado, cerca de 200 pessoas forçaram a entrada no edifício do parlamento. Eles conseguiram romper uma barreira de segurança e subiram as escadarias antes de serem barrados pela polícia. No total, cerca de 300 pessoas foram detidas ao longo do sábado, no contexto das manifestações de negacionistas. O governo venezuelano de Nicolás Maduro anunciou na segunda-feira que perdoou mais de 110 pessoas, entre elas opositores políticos que estão na prisão, que se asilaram em embaixadas estrangeiras em Caracas ou que fugiram da Venezuela. A lista dos que receberam indulto inclui dezenas de parlamentares e aliados do líder oposicionista Juan Guaidó, mas deixa de fora outros líderes importantes da oposição, como Leopoldo López. O anúncio foi feito pelo ministro das Comunicações do país, Jorge Rodríguez. Segundo ele, a intenção do governo é aprofundar o processo de reconciliação para a unidade nacional para que questões políticas sejam resolvidas por meios pacíficos e eleitorais. Os termos da anistia ainda não estão claros. A oposição alega que a reeleição de Maduro em 2018 foi fraudada e reconheceu Guaidó como presidente legítimo da Venezuela. Mais de 50 países fizeram o mesmo, incluindo Brasil e Estados Unidos.
Os líderes libaneses nomearam na segunda-feira o diplomata Mustafa Adib como novo primeiro-ministro do país, após a maioria dos parlamentares aprovar a indicação. Ele será o terceiro nome a ocupar o cargo em menos de um ano. Adib tem 48 anos e era embaixador do Líbano na Alemanha. Ele foi nomeado poucas horas antes da chegada do presidente francês Emmanuel Macron, que faz sua segunda visita ao Líbano em menos de um mês. O país se tornou independente da França em 1943. Autoridades libanesas afirmaram que a mediação de Macron foi essencial para garantir um acordo sobre a nomeação. O Líbano enfrenta uma de suas piores crises econômicas da história, agravada pela mega explosão do porto de Beirute há quase um mês, que deixou mais de 180 mortos, cerca de 6 mil feridos e mais de 300 mil desalojados. O primeiro-ministro anterior, Hassan Diab, anunciou a renúncia do governo menos de uma semana após a tragédia, depois de protestos tomarem conta das ruas do país. Mais informações você confere à tarde, na segunda edição do dia, no Boletim de Notícias da DW Brasil.